Também, em 10º, o Herrera. German Herrera. Tem quantos gols? Ele tem 97 gols, 51 com a camisa do Botafogo, 23 com o do Corinthians e 23 com a do Grêmio. Então, ele jogou em esse é um top 10. Se você quer os detalhes, nacionalidade, gols, os nomes, tudo certinho, tá tudo no blog. O endereço certo é blogs.lance.com.br/Gol de Canela. Mas mais fácil também você pode achar pelo Facebook. facebook.com/Gol de Canela Futebol Clube. Lá você vai achar todos esses detalhes. Galera, acessem lá, o blog é muito bom, tem muitas curiosidades. Você que é amante de futebol, vai viajar nas curiosidades que o futebol tem, que vocês nem imaginam. Estamos hoje com o convidado Rafael Pozzi, mas não é apenas para dar pitacos do futebol regional, nem do futebol nacional e nem falar da Copa do Brasil. Hoje ele é um convidado especial, porque na semana passada ele apresentou o seu trabalho de conclusão de curso na Universidade de Guarulhos, foi aprovado, se formou em jornalismo, por isso que nós já estamos chamando ele de jornalista, apesar dele já trabalhar nessa função na Folha Metropolitana há mais de um ano, e agora está devidamente formado, apresentou o TCC, o trabalho de conclusão de curso, na sexta-feira. Passou, ele, é bom frisar que não foi só ele, né, hoje infelizmente a gente só pôde contar com ele aqui no programa, mas é um grupo de 3 pessoas, né, ele, o Guilherme Gomes, né, e o Gustavo Druzian. Esses 3 jovens fizeram um trabalho de conclusão de curso, foi um programa que eles fizeram, um programa esportivo, falando do cenário do esporte em Guarulhos, né, eles criticaram bastante os ginásios poliesportivos de Guarulhos que se encontra em situação precária, e deram bons exemplos também de guarulhenses que tentam fazer trabalhos para que o esporte não acabe. O nome do programa é Guarulhos em Pauta, né? Guarulhos em Pauta. Primeiro, o Rafael, eu queria te perguntar assim, o que te inspirou em fazer um programa para falar da situação crítica do esporte de Guarulhos? O que te inspirou a falar da decadência que o esporte na nossa cidade vive? Então, Rômulo, eu comecei a fazer um trabalho para a faculdade também, falando sobre o IMPRO, um documentário. E aí o IMPRO não existia mais, não tinha um time profissional na época que a gente estava fazendo esse trabalho. Era um projeto integrado, não era no TCC. E aí também eu comecei a acompanhar as suas matérias no jornal, na Folha Metropolitana, né? E aí aquela parte, quando o Tomeuzão foi interditado para que não ia ter apuração do carnaval e tal, calhou de ser na mesma época. E aí a gente começou a pensar, eu, Gustavo Druzian e Guilherme Gomes, começamos a pensar já, vamos fazer alguma coisa regional, tal, que fica mais fácil. Só que não foi fácil. Não foi fácil, a gente achou que ia ser mais fácil por ser mais perto e tal. Mas a gente teve muita dificuldade, porque eram locais que a gente viveu, né? Jogou e vivenciou ali. E ver o estado de abandono daqueles locais foi muito triste. Acho que é isso que eu fico mais chateado assim de ter feito. Mas vamos ver, né? Bacana. Programa muito bom. Ele está disponível em algum local para quem quiser assistir? Onde que já fala aí, a gente vai ter mais programa ainda, mas fala aí que se a pessoa quiser assistir, já clicar, já entrar, já vai assistindo aí, onde que é? A gente colocou no YouTube. Colocamos ontem no YouTube, já tem 6 visualizações lá. Caramba, hein? Vou ganhar dinheiro já aí no programa. E é só procurar lá, Guarulhos em Pauta, o abandono do esporte. Bacana. Então a gente fez como se fosse um programa mesmo, como se a gente fosse dar prosseguimento falando sobre outros temas. Legal. Então o tema desse programa foi o abandono do esporte. Bacana. Eu tive a oportunidade de assistir o TCC e assistir o programa, gostei muito da produção do programa. Fala da situação do ginásio João do Pulo, fala da situação do ginásio da Fioravante Ervolino, fala da situação do ginásio da Ponte Grande, fala da situação do ginásio do Tomeuzão. O que me deixou muito triste, eu como trabalhei muito com o jornal, já fiz muita matéria sobre esses programas, muitas matérias sobre esses ginásios, e já me deixava triste, né? Esse programa do Pós me deixou mais triste para relembrar as imagens, porque além de jornalista, eu também sou atleta, né? Jogo bola, amador, mas jogo, né? E eu joguei em todos esses ginásios. Joguei na Feiravante, Tomeuzão, João do Pulo. E recente, coisa de 2 anos, 3 anos. Joguei em todos esses que estão abandonados hoje. Eu joguei e, assim, me deixou muito chateado. Mas o programa é muito bom, jornalisticamente
Muito bom, muito bom. Pós, me conta um pouquinho dos detalhes do programa, do TCC, né? Quanto tempo de apuração vocês tiveram, como que foi a produção, se tiveram alguma dificuldade para realizar esse programa. Me conta os detalhes, assim, para o nosso telespectador saber mais o que ele vai assistir. A gente demorou 8 meses para apurar, produzir e tal. Foram 2 ou 3 meses gravando entrevistas. Procuramos pessoal pelo Facebook, pelo WhatsApp. O Rômulo ajudou bastante, passou contato. Não canso de agradecer, porque ele foi muito importante nessas horas você precisa. É verdade, então. E aí ele foi muito, muito importante no primeiro semestre, principalmente, que você ajudou com a apuração, né? A gente comprou 2 câmeras para filmar, para não depender do equipamento da faculdade. Legal. Porque a gente achou que, por exemplo, a gente ia gravar muito de fim de semana. Então a faculdade não cederia os equipamentos. A gente decidiu comprar as câmeras, tivemos um gasto com isso. Essa foi uma das dificuldades, porque não é barato, mas a gente apertou e conseguiu. Os entrevistados a gente foi atrás. Começamos pelo Wilson Davi, o primeiro atleta olímpico da cidade. E ele também abriu um pouco os caminhos, né? Ele foi falando de um, de outro, do ginásio, do outro ginásio e tal, e a gente foi indo. A situação é crítica, muito crítica. A resposta da prefeitura pra gente não foi gravada, a gente não teve um representante vindo justificar aquilo. Então isso é mais triste ainda. Só que a gente espera, né, que um trabalho desse, além de valer nota e tal, aquela parte acadêmica, que possa trazer também um incentivo, né, cara? Que o pessoal veja e fala, não pode continuar assim. Porque tem gente trabalhando para que o esporte não continue assim, né? Nessa situação. Tem o Jonathan Borges, que é ex-goleiro do Barueri. O JB12, né? Ele é sensacional, cara super educado, né? Ele tem um projeto, tem a Bia, do Olhar de Bia. Também um outro projeto que abrange muita gente, muitas crianças, muitos jovens. E é isso, cara. A gente espera que dê resultado junto a eles também, que o pessoal apoie também, porque eles não têm apoio, não têm dinheiro. Eles tiram dinheiro do próprio bolso para fazer uma parte que a prefeitura deveria fazer, né? Então é isso, cara. Tem uma pergunta? Tem. Você destacou algumas dificuldades, inclusive a compra de câmeras, que é complicado mesmo. Tô tentando comprar uma já faz 1 ano e não consigo. Mas se você fosse destacar para o nosso telespectador alguma ou algumas luzes do fim do túnel, que poderia te dizer assim, pô, tem esperança. O que você achou desse trabalho? O que esse trabalho te mostrou, melhor dizendo? Se há esperança realmente no esporte de Guarulhos, ou se a gente vai viver um momento aí de escuridão. Hein? Perfeito. Eu acho que a gente tem uma luz no fim do túnel, Jonathan. A gente tem, como eu falei, o Jonathan Borges, a Bia, tem diversas ONGs que a gente não conseguiu colocar no trabalho, porque tem 21 minutos o trabalho, né? Então não ia dar para colocar todo mundo. A gente tem esses 2 que são os maiores aí, as maiores ONGs, eu diria. Tem o pessoal, por exemplo, o Wilson Davi, ele batalha muito pelo esporte na cidade, tem os seguidores dele e tal. A gente entrevistou a Rebeca Andrade, que foi na Olimpíada de 2016, ficou na 11ª colocação. Foi a melhor ginasta do Brasil. Sim. Na categoria feminina foi a melhor. É de Guarulhos. Ela é de Guarulhos, ela começou aqui e tal. Então eu acho que o trabalho dessas pessoas, trazendo essa vontade, essa força de vontade, se a gente unir e a imprensa e todo mundo começar a cobrar isso, não tem uma saída para o governante falar, não vou apoiar e tal. Se a gente unir e conseguir cobrar todos juntos, eu acho que aí a gente consegue um caminho de luz, como você disse. Não, e assim, você falou uma coisa interessante em relação a isso, que o papel nosso como comunicador, como jornalistas, é fundamental nisso. Assim. Porque se você for procurar hoje nos veículos de comunicação, infelizmente o espaço dado ao esporte em si, não tô falando no futebol, você falar que um time ganhou ou perdeu, isso é natural. Se ele é da cidade só tem ele, é natural. Mas você ir lá falar de um projeto como esse que você citou, do Olhar de Bia, sim, ou outros projetos que tem na cidade, uma divulgação, é fundamental. Certo que tudo custa dinheiro, tudo é um custo, a gente sabe, a gente está no meio, a gente sabe como é que funciona.
Mas essas coisas, às vezes, o retorno que isso pode trazer até profissionalmente para a pessoa, ela vale muito mais que qualquer quantia de dinheiro. Então, assim, cabe a nós sempre, e assim, sempre que possível, o Rômulo também está aqui de prova, e a gente vai fazer uma aliança, nós três aqui, se possível, de sempre, se por acaso pudermos dar esse espaço. Por exemplo, o primeiro programa a gente fez um trabalho com o Edu, que tem um trabalho um contexto, é tanto que quando ele falou que ele participou de determinados programas de TV, eu falei, cara, eu assisti o programa, mas eu não sabia que você era de Guarulhos. O Rafael Paz já fez matéria sobre ele, do CrossFit. Entendeu? E é um trabalho que poderia ser difundido, é saúde, esporte é saúde. Então, são essas coisas, o papel da imprensa é fundamental. E parabéns pelo seu trabalho, eu não cheguei a ver, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa. E parabéns porque eu sei que, independente se é TCC, se vale nota ou não, eu acho que no final das contas o que valeu é o trabalho jornalístico da coisa, né? A gente terminar e falar assim, fiz o meu papel. Então, parabéns. Obrigado, Diego. Bacana, legal. O Pozzi comentou uma coisa aqui bem bacana que eu até anotei, que toda a produção do trabalho foi dos três, do grupo, do Rafael Pozzi, do Guilherme Gomes e do Gustavo Druzinha. Aliás, um abraço para os dois, né? Eles fizeram desde o primeiro texto, primeiro roteiro até a finalização. Eles que filmaram, eles que entrevistaram, eles que gravaram, eles que editaram. E isso a gente tem que contar muito em consideração, porque no curso de jornalismo, eles não têm todas essas matérias, tem tudo a todo ponto, assim, né? Eles veem alguma coisa ou outra, mas eles não estudam a fundo uma edição de um vídeo, o que mais? A edição do vídeo, a mexer a manusear uma câmera. Então eles foram na raça mesmo, fizeram na raça, fizeram tudo sozinho e ficou muito bom o trabalho. Se tiver alguma dificuldade nesse quesito de que vocês fizeram tudo, porque assim, acho que teve grupos, na minha apresentação mesmo, a gente, quando eu fiz o TCC, quando eu apresentei também foi documentário, a gente contratou cinegrafista, a gente contratou editor, e outros grupos de amigos meus também fizeram isso, né? Senão não sairia, não sabia mexer em câmera, não sabia fazer nada disso, de edição. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse quesito? Você falou que foi 8 meses de produção, demorou tudo isso por causa que vocês planejaram tudo? Também. A edição, as gravações a gente tinha aqui os três, porque são 2 câmeras, coisa nossa, então a gente ia em lugar perigoso, a gente foi, por exemplo, no João do Pulo, é um lugar que, né, você não pode ficar sozinho lá com uma câmera, né? Sim, é verdade.